Fiat Strada Adventure, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. E mais especificamente aqui vamos falar de uma Fiat Strada Adventure cabine dupla 1.88 válvulas flex manual, duas portas, ano 2010, que é a top de linha da picape compacta da Fiat em sua quarta geração, versão aventureira. E começando pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu mencionei nesse vídeo foram cotados em julho de 2024. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 41.075. Já a tabela FIP, um pouco acima desse valor, R$ 42.937. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 248,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 43.495,71 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então, para um carro desse fica em R$ 1.717,48. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, R$ 39,36. Já o seguro, que também é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, aqui eu coloquei uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Então fica em R$ 2.146,85. Mas tenha em mente que o valor de seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotada exatos 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2021, esse carro estava avaliado em R$ 39.553. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.128 ou 2,85%. É um carro que ainda é muito procurado na sua categoria das picapes compactas, é um veículo de boa revenda, então é um carro que sim mantém seu preço muito bem ao longo dos anos, né? Então não dá para usarmos esse histórico recente para estimarmos como o preço dele vai estar daqui a 3 anos, né? Um carro que teve uma movimentação atípica no seu valor, assim como praticamente todos os outros do nosso mercado. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 3.903,69 ou por mês R$ 325,31 que você tem que separar ali do seu orçamento para ter esse veículo com toda a documentação em ordem, o seguro em dia para ele e não passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma Strada Adventure 1.8 2010? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Colbrec, ficaram em R$ 63,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 414. Kit de velas da NGK encontrei aqui por R$ 75,00, preços bem acessíveis. Já os pneus vêm nas medidas 205, 70, 15 e originalmente esse carro vinha com pneus de uso misto. Eu encontrei aqui uns Continental Conti Cross Contact AT, que são esses ATR, por R$ 2.716. É um preço um pouco mais elevado para pneus, mas se você quer manter essas características, né, de mais tração no seu veículo, vai ter que pagar um pouco mais caro. Óleo de motor, especificação aqui da Chevrolet para esse ano modelo, é a viscosidade SAI 15W40. E esse motor 1.88 válvulas é aquele GM Família 1, pega 3.5 litros com a troca do filtro. Então, cortei 4 litros de um Petronas Silene AK API SN Plus 15W40. Ficaram em R$ 136,00 esses 4 litros. E é muito importante, quando você estiver olhando um carro desse para comprar, verificar o histórico de manutenção. Se o dono anterior usou o óleo correto, se foram feitas as trocas de
de óleo no prazo correto, por mais que seja um motor confiável, se não tiver sido bem cuidado, pode sim dar problemas para você. E não só isso, né? Vai olhar um carro usado para comprar, verifique também toda a parte de documentação para ver se não é um carro que tem alguma pendência judicial que possa te dar problemas quando for transferi-lo para o seu nome. Também verifique toda a parte estrutural para ver se não é um carro que passou por uma colisão séria, que pode, inclusive, comprometer a sua segurança e de quem estiver com você a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nenhum item importante, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, organizados num checklist completo para você fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e aumentar muito as suas chances de levar um ótimo carro para a sua garagem. Então, link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando aqui da correia de acessórios, encontrei da Gates por R$ 53,00, preço bem acessível. Aqui é só a correia, não tem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, esse sim, correia da Gates mais tensor SKF, encontrei por R$ 208,00. Os filtros todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 21,00, filtro de óleo, R$ 29,00, filtro de combustível, R$ 20,00 e o filtro de cabine, R$ 17,00, preços muito bons. Amortecedores, os 4 aqui eu encontrei da Monron, modelo E-Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 1.207. Para o perfil desse carro, né, de ser uma picape de porte compacto, que naturalmente vai ser utilizado em condições mais exigentes, né, de carga ali na caçamba principalmente, os amortecedores aqui têm preços até razoáveis. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica em R$ 4.959. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez, pegando um carro desse bem cuidado, com as revisões em dia. Daí a importância de fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. Talvez no primeiro momento você faça só a troca de óleo do motor com filtros, mais para frente vem ali um jogo de pneus ou uma pastilha de freio. São custos que você vai tendo ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Então, esse somatório é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato de outros veículos e ver qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre a estrada de Venturi, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, tá numa média de 5,69 o litro aqui na minha região. E é um carro com um tanque de 58 litros de capacidade, então fica em R$ 330,02 para enchê-lo. Consumo, falando aqui de dados oficiais, na cidade é um carro que faz 5,9 km por litro com etanol e 8,5 com gasolina. Estrada 7,5 no etanol, 10,9 km por litro com gasolina. Infelizmente é um carro de consumo mais elevado. O motor já não é dos mais econômicos e esses pneus de uso misto também jogam bastante contra nessa hora. E acabam prejudicando também a autonomia. Na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro tem um alcance de 342 km, com gasolina 493. Na estrada com etanol, 435 km, com gasolina 632. Pelo menos tem um tanque grande para não deixar essa autonomia ficar tão prejudicada assim. Você vai conseguir rodar uma distância razoável sem precisar parar para abastecer. Mas vamos falar agora aqui de lista de equipamentos, versão top de linha de Venturi. De série, nessa 4ª geração, já vinha com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 2 portas, além de travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para os ocupantes, além de faróis dianteiros de neblina e faróis de milho ou longo alcance também acoplados ali ao para-choque dianteiro. E os opcionais de bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico e até teto solar elétrico. Então, para uma picape compacta de época, vinha muito bem equipada, com opcionais bem interessantes. E o sistema de som também era de série, com leitor de CD e conexão Bluetooth. Infelizmente faltou aqui os comandos no volante, já poderia vir nesse ano modelo, mas o volante desse carro ele ainda não era preparado para comandos, né? Nenhum outro dessa época que usava esse mesmo volante também tinha esses comandos. Mas vamos falar agora aqui de conjunto mecânico, um ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse. Nesse ano de 2010 ainda vinha com os motores GM Família 1, que a Chevrolet e a Fiat tinham essa parceria, né, de fornecer motores.
Então aqui é um comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por correia dentada. Basicamente aqui o mesmo motor do Corsa 1.8. Então aqui a potência é de 112 cavalos na gasolina, 114 no etanol, 5.500 RPMs. E o torque de 17.8 kgfm. Na gasolina, 18,5 no etanol a 2.800 RPMs. Então bons números de torque já num giro baixo, característico dessas duas válvulas por cilindro. Então é um carro de respostas mais ágeis já ali abaixo dos 3.000 RPMs, o que é bem positivo. E para um carro de 1.195 kg, a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo e o 0 a 100 executado em 11,8 segundos. O foco aqui não é ter aquele desempenho em estrada, e sim ter força em baixas rotações para quando esse carro estiver com caçamba lotada ainda ter um desempenho razoável. Câmbio manual de 5 marchas, C510, de boa resistência e confiabilidade mecânica, mas de curso de alavanca mais longo, de engates imprecisos. Você tem que se acostumar no primeiro momento ali, principalmente com a posição da terceira e da quinta marchas. Mas a suspensão ela é focada também em aguentar mais carga. Na dianteira, nem tanto, né? Porque usa um sistema McPherson convencional um pouco mais confortável. Já na traseira, usa um sistema de eixo rígido com mola de lâmina única. Esse, quando não tem peso na caçamba, pula bastante, dá uma batida mais seca, chega até a incomodar um pouco. Mas é um sistema mais focado para aguentar mais peso, né? Então é dessa forma, quando está carregado, ele não deixa a traseira baixar tanto. Sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, como manda a cartilha de um veículo mais compacto, assim como a direção de assistência hidráulica. E a caçamba, nessa configuração de cabine dupla, claro que ela vai ser um pouco menor. Tem 580 litros de capacidade, mas a capacidade de carga é de 650 quilos, o que é ótimo aí para os padrões da época. É uma picape que na prática consegue levar até um pouco mais do que isso aí de carga, mas de acordo com a sua homologação, ainda assim ela aguenta bastante peso aí sem prejudicar o conjunto de suspensão, o que é bem positivo. Falando em pontos positivos, motor confiável, resistente, boa oferta de peças, preços bem acessíveis, como vimos em vários exemplos aqui, não é verdade? Além disso, é um carro bem versátil. Você tem ainda uma boa capacidade de caçamba, mas com a cabine dupla, então você tem a possibilidade de levar mais 2 ocupantes no banco de trás. Claro que o acesso não é muito bom, você tem que inclinar o banco da frente, é só 2 portas nesse ano de 2010, o espaço interno ali não vai ser nada bom, mas tem essa possibilidade, é um carro homologado para 4 passageiros, então ponto positivo. Além disso, suspensão confortável na dianteira, ao mesmo tempo resistente na traseira, onde ela precisa ser resistente. Boa altura do solo nessa versão Adventure, o vão livre mínima de 200 mm, então passa por ruas e estradas não tão bem pavimentadas, lombadas altas, entradas e saídas de rampas mais inclinadas aí, sem qualquer dificuldade. Acabamento ainda é bom quando se compara com os concorrentes, bancos são confortáveis e por essas e outras razões é uma picape bem valorizada, de ótima revenda, é a mais procurada do segmento, principalmente pela sua capacidade de carga, pela sua resistência da suspensão traseira. Para essas características, ela se sai muito bem, com certeza, mas você tem que ficar ligado com alguns detalhes. Claro que é uma picape de consumo elevado, com essa configuração de motor. Além disso, a tampa traseira ela é fácil de ser removida, então infelizmente fácil de ser roubada. Além disso, como eu já falei, dos engates do câmbio também não são dos melhores, não tem nenhuma proposta mais de desempenho, de esportividade nesse carro, né? Não é nem de perto pensada para isso. Além disso, claro que o espaço interno para quem vai no banco traseiro não vai ser nada bom. Ali eu diria que o ideal é para 2 crianças. Adultos não vão se acomodar muito bem ali, de fato. Além disso, o seguro pode ser um pouco mais caro, porque essa versão Adventure vem com aqueles apliques plásticos, né, que dão aquele porte, design mais aventureiro, mas são caros de serem substituídos, então acaba encarecendo o seguro. Assim como também é mais caro os pneus dessa picape se você optar pelos de uso misto, como já citamos. E também é uma picape cara pelo ano de fabricação comparado com os concorrentes. É claro, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? É um carro que você vai pagar caro para ter ele comparado com outros do segmento, mas também vai perder pouco valor de mercado com o passar dos anos e vai revender com muito mais facilidade.
O que você faria? Levaria uma estrada de Venturi para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, vou deixar aqui aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. Se você quer aprender como avaliar um carro usado da melhor forma, com acesso a um checklist completo para não esquecer de nada quando for olhar um carro desse, esse link vai te levar para o nosso e-book completo. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.